Essa é a segunda aula dessa série de 3 aulas que tem como tema Governo Aberto como ferramenta de gestão cultural. É importante lembrar que esse projeto foi viabilizado pelo edital 39 de 2001, PROAC Direto, Fomento Direto à Produção Cultural da Secretaria de Estado da Cultura. Meu nome é Gustavo Vidigal e nessa aula aqui nós vamos falar da relação de governo aberto com transparência, inovação tecnológica, integridade e participação social. Na aula anterior, eu mostrei para vocês o surgimento do governo aberto. Ele surge a partir da intersecção das políticas públicas de participação social, integridade, transparência e inovação tecnológica. Relativamente novo no cenário das políticas públicas atuais, não só no Brasil, mas de fora também. E é um espaço de experimentação, de inovação muito interessante, onde a gente vê que muitas gestoras e gestores públicos têm encontrado nesse terreno uma possibilidade para refletir sobre novos caminhos das políticas públicas. Então, é da intersecção desses elementos que a gente tem algo novo, que são as políticas de governo aberto temáticas, ou seja, a partir da junção de transparência, de elementos da participação, elementos da integridade e da inovação tecnológica, é que a gente tem o surgimento das políticas públicas de governo aberto, de saúde, de educação, de transporte, enfim. No caso, a gente entende participação social do ponto de vista institucional, ou seja, os espaços dentro do Estado, que independente da vontade do administrador da época, ele precisa incorporar a sociedade civil, seja em audiências públicas, seja nos conselhos temáticos, os conselhos de políticas públicas, o Conselho Municipal de Habitação, o Conselho Estadual de Habitação, o Conselho Nacional de Habitação, o Conselho Municipal de Saúde, Estadual de Saúde, o Conselho Nacional de Saúde, os conselhos territoriais, no caso da cidade de São Paulo, a gente tem um conselho para cada subprefeitura da cidade, o Conselho de Direitos, o Conselho da Criança e do Adolescente, por exemplo, enfim, e os conselhos de equipamentos públicos e de fundos. Essa faz parte, os conselhos temáticos são os conselhos que mais explicitam essa forma de participação institucional. E as conferências, que são os grandes momentos onde a sociedade civil é convidada para pensar as grandes políticas, as grandes diretrizes para as políticas públicas de saúde, educação, cultura, enfim. Esses são alguns elementos do que eu poderia chamar de participação, de políticas de participação social. No caso do governo aberto, a gente vai falar da participação digital, ou seja, a participação que acontece na plataforma digital. Então, elementos dessa participação social digital são as enquetes, as minutas participativas, as votações online, esses elementos de participação que acontecem em aplicativos ou em sites, por exemplo. Então, quando eu estou falando de participação no cenário do governo aberto, eu estou falando desse tipo de ferramenta que acontece ou num aplicativo ou num site. São Paulo tem uma plataforma de governo aberto, de participação, que é o Participe Mais, onde a gente pode acompanhar e participar de audiências online, consultas públicas e orçamento, onde a gente pode votar e ter os nossos projetos votados. No caso da inovação tecnológica, o que a gente tem hoje, de um modo geral, é que o poder público ele faz uso de tecnologias caras, que são elaboradas por grandes multinacionais, ou seja, a digitalização de alguns procedimentos, de alguns sistemas internos do poder público são muito caros, porque são proprietários. Isso começa a mudar quando a gente incorpora as comunidades de programadores e programadores na elaboração de softwares públicos. Essa é a abordagem do governo aberto. Então, no caso da inovação tecnológica,
O debate do governo aberto, ele lança a mão de tecnologias livres não proprietárias. Ou seja, são tecnologias de formato aberto. Qualquer uma e qualquer um pode ajudar na programação, né, e depois usar isso sem pagar algum tipo de licença, por exemplo. Né? Outro elemento importante da inovação tecnológica no âmbito do governo aberto são os laboratórios cidadãos. São esses espaços onde a gente interage, o poder público interage com a sociedade, né, do ponto de vista tecnológico. Né? Então, é o que eu estou chamando aqui de abertura ao engajamento das comunidades de software no cotidiano da administração pública. Né? A gente tem algumas experiências interessantes nesse sentido. Eu vou chamar a atenção para o Pátio Digital, que é uma iniciativa de governo aberto da Prefeitura de São Paulo. Né? Ele é um espaço público que se abre, na verdade, né? Ele é aberto à participação, à interação, né? E aonde as comunidades podem ajudar a programar, a interagir com o poder público. Né? Então, o Pátio Digital é um exemplo de hub, de espaço onde sociedade civil, né, e Estado podem elaborar portais, programas e aplicativos. Outra plataforma aberta é o GeoSampa, que é o mapa digital da cidade de São Paulo. É um mapa público, ou seja, foi feito dentro do poder público com a participação em algumas etapas da sociedade civil. Agora, no caso das políticas de transparência, né, eu vou começar dizendo, né, que acessar uma informação é um direito, né, é o direito à liberdade, né, e o cidadão e o cidadão, né, tem esse direito garantido de saber o que é que acontece dentro do Estado, seja no município, seja no Estado, seja no governo federal. O elemento estruturante da nossa política de acesso à informação aqui no Brasil é a LAI, a Lei de Acesso à Informação, né, que regulamenta procedimentos e prazos de acesso às informações do Estado. A LAI, ela abrange os 3 poderes que constituem o nosso país, o judiciário, o legislativo e o executivo, em âmbito municipal, estadual, distrital e federal. Dentro dessa perspectiva da LAI, a gente tem as informações ativas, ou seja, a disponibilização ativa das informações por meio de portais de acesso à informação, onde o cidadão, sem precisar fazer o requerimento, ele tem acesso a muitas informações, e a passiva, quando ele precisa usar a lei de acesso à informação para obter determinada informação que não está disponível a priori nos portais de acesso à informação. O poder público no Brasil, seja qual for o âmbito dele, ele tem esse íconezinho, ou deveria ter esse íconezinho, que é o ícone de acesso à informação. Né? Ele, na verdade, é o símbolo, né, do serviço de informação ao cidadão. A última política que constitui os pilares do governo aberto são as políticas de integridade. Segundo a OGP, a Open Government Partnership, que articula a agenda de governo aberto no mundo, né, as políticas de integridade elas visam fortalecer a atuação do Estado e devem se constituir como um elemento de combate ao patrimonialismo, ou seja, ao uso privado do órgão público. Né. E as políticas de integridade, que eu vou falar mais para frente, elas são fundamentais para fortalecer esse caráter público. No caso de municípios, por exemplo, ou mesmo do governo federal, políticas de integridade se constituem como tem, na verdade, o seu loco as controlarias gerais. Um dos elementos das suas políticas são os códigos de conduta funcional, com cláusulas de anticorrupção, por exemplo, as ferramentas de prestação de contas, né,
e as metodologias para a disseminação das políticas de integridade, né, como os gabinetes abertos e os agentes de governo aberto, esse processo formativo desenvolvido pela Prefeitura de São Paulo, né, para capacitar tanto a sociedade civil como o poder público a lidar com as ferramentas abertas. Nessa aula, então, é basicamente isso.